Olá, sejam bem-vindos ao segundo Congresso Online de Enfermagem Estética. Antes de começar a minha palestra, eu gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite. Fico muito feliz em participar de eventos como esse, principalmente que engrandecem a área da saúde estética e da enfermagem estética principalmente. O tema da minha palestra é sobre microtox, é algo novo, algo recente, com estudos recentes e que a gente consegue obter, através de pequenas doses de toxina botulínica, excelentes resultados, grandes resultados. Espero que vocês gostem. Antes de começar, eu vou falar um pouquinho a vocês a respeito da minha trajetória, que pode inspirar, principalmente para quem está começando agora na área da saúde estética. Então, para quem não me conhece, meu nome é Maiara Moura, eu sou biomédica, sou formada pela Universidade Federal de Pernambuco, como a maioria dos biomédicos da Universidade Federal. Eu fiz o estágio curricular em patologia clínica, passei 6 meses no Hospital das Clínicas fazendo análises, mas não era o que eu queria. Então, assim que eu finalizei minha graduação, eu fui para pós-graduação em biomedicina estética e, ao mesmo tempo que eu estava fazendo pós-graduação em biomedicina estética, eu fiz mestrado em patologia. Mas por que eu escolhi o mestrado em patologia, já que a patologia clínica era uma área que não era do meu interesse? Bem, o mestrado em patologia da UFPE era o único que me possibilitava estudar doenças de pele. E como eu sabia que o sistema tegumentar seria minha área de estudo e de trabalho a minha vida toda, então eu resolvi estudar doenças atreladas ao sistema tegumentar. Isso porque eu sei da importância do profissional da saúde estética como um profissional de triagem. A gente consegue diferenciar o que é uma disfunção estética do que é uma doença de pele e assim encaminhar a doença de pele para o dermatologista. Porque se a gente quiser tratar de doença, a gente vai fazer medicina. Mas se a gente quiser tratar de disfunção estética, a gente vai fazer biomedicina estética, enfermagem estética, farmácia estética, que são os cursos bases da área de saúde que podem atuar na área da saúde estética. Recentemente entraram os biólogos também, desde que sejam especialistas. Então, a gente tem aí uma gama de profissionais tratando de disfunção estética. E por isso, eu resolvi fazer o mestrado em patologia. Na época, eu estudei doenças de pele, principalmente micoses, atrelada ao sistema tegumentar. Quando eu finalizei o mestrado, eu já estava atuante na área da saúde estética, até porque a pós-graduação, em média, é 1 ano, o mestrado é 2, então, ao mesmo tempo que eu estava no mestrado, eu já estava realizando meus atendimentos clínicos. Confesso a vocês que o procedimento que alavancou a minha carreira foi o PEN. Quando eu estava começando, eu não tinha dinheiro para investir em consultório e nem queria investir em consultório porque eu achava um custo muito alto para quem estava começando. Primeiro que eu não era conhecida, então seria muito difícil eu alavancar logo assim de início. Então eu preferi trabalhar com as parcerias. E ao mesmo tempo eu queria os procedimentos que não precisava de gastar muito, né, do investimento financeiro muito alto, mas que pudesse me dar um retorno bom. Foi aí que eu escolhi a mesoterapia e o PEN. O PEN, principalmente, eram as pacientes que eu mais atendia no consultório, pacientes de microvasos. E hoje eu fiquei muito conhecida por esse procedimento. Quando eu avancei um pouco mais, um dos procedimentos que eu mais escolhi para realizar foi a toxina botulínica, o Botox, tá? Tanto é que hoje eu sou expert em PEN, no procedimento estético injetável em microvasos, e expert também em toxina botulínica. Por isso que nessa palestra eu resolvi conversar com vocês a respeito do microtox, que é um dos braços da toxina botulínica e que eu tô amando fazer, porque eu tô tendo excelentes resultados, tá? No meu percurso, na minha trajetória, eu também fiz residência em harmonização orofacial, tá? Trabalhei 3 anos numa franquia, o que foi muito bom para me dar uma proporção, para me dar uma projeção muito boa. Aprendi técnicas associativas, aprendi a parte administrativa, principalmente a parte de vendas, porque eu acho que hoje o profissional da saúde ele tem muito medo de vender. Quando ele coloca um jaleco, ele acha que o jaleco faz com que ele não consiga fazer uma venda, mas no fim das contas, gente, o profissional de jaleco ele também vende, e ele precisa vender para que a clínica dele fique de pé, para que o consultório dele fique de pé. Logicamente que nossa venda é uma venda diferenciada porque é uma venda ética, tá? A gente vende a necessidade do paciente, a gente não vende algo que o paciente não necessite.
tá? Então, todavia, a gente precisa entender a trajetória do paciente, utilizar, inclusive, técnicas de rapport, que são técnicas utilizadas pelo marketing, pelos estudos aí, de pesquisas em venda, seja lá o que for essa venda, para que a gente consiga fidelizar e vender sempre para aquele mesmo paciente. Agora, vendendo dentro da responsabilidade ética do profissional da saúde estética, logicamente. Hoje, eu sou docente de graduação, tá? E supervisora da clínica de estética da Unifip, uma universidade localizada no sertão da Paraíba, em Patos, especificamente. E também sou docente de pós-graduação na área da saúde estética. Pós-FIP, Instituto Paiva, Faculdade Inspirar, Grupo Cefap, o IES também, recentemente entrei no RH Cursos também, então sou professora dessas instituições, tá? Sou vice-presidente do COB, que é o Congresso Online de Biomedicina e Estética, acontece uma vez no ano, em meados de novembro, para quem quer se capacitar mais com palestras de biomédicos e outros profissionais também de todo o Brasil, tá? E tem um grupo de cursos chamado Grupo Estética na Veia, no qual a gente ministra cursos na área da saúde estética, cursos de toxina botulínica, do procedimento estético injetável em microvasos, microagulhamento, peeling químico. Dentro da nossa expertise, a gente vai ministrando esses cursos. Os cursos acontecem em Recife, mas também a gente consegue levar os cursos para outros locais, dependendo da demanda, tá? Eu deixo também meu contato para vocês. Eu sempre respondo aos alunos, mesmo que demore um pouco, mas eu respondo, tá? Então, deixo meu contato do WhatsApp e deixo também o meu Instagram, que é Maiara Moura Biomédica. Então, vamos lá para a temática da nossa palestra. Não tem como eu falar sobre microtóx sem a gente revisar um pouquinho o processo do envelhecimento, porque o microtóx ele vai atuar, inclusive, nesse processo. Então, gente, o envelhecimento é um processo de degeneração progressiva. Todo mundo vai passar por ele, vai afetar todos os seres vivos e tem como momento final a morte do organismo. Então, a gente nasce, a gente cresce, desenvolve e entra em senescência. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a nossa fase de declínio funcional, ou seja, a fase de envelhecimento realmente dos órgãos, ela vai começar a acontecer a partir dos 60 anos. Então, ao longo dessa palestra, eu vou fazer referência somente à idade biológica que se refere ao envelhecimento da pele. Tá? Então, a gente não vai se deter aos outros órgãos, mas sim ao nosso estudo, né? Ao nosso órgão de interesse que a gente está sempre estudando e que a gente está trabalhando, que é a pele, certo? Então, com relação à nossa pele, a gente tem dois tipos de envelhecimento. Eu tenho o envelhecimento intrínseco e eu tenho o envelhecimento extrínseco. Pela palavra, a gente já consegue decifrar do que se trata. O envelhecimento intrínseco, ele está relacionado ao tempo. É um envelhecimento cronológico e depende exclusivamente do tempo. Todo mundo vai passar por ele e está lá programado geneticamente. Então, resulta de um processo de senescência natural, tá? E depende principalmente dos nossos caracteres hereditários e outra, da regulação hormonal. Tá? Então, é um envelhecimento natural da pele e advém de um conjunto de fatores. O que é que pode acontecer para a gente notar que essa pele está envelhecendo? Primeiro ponto, a capacidade de multiplicação e divisão celular, ela cai, ela diminui. A síntese de matriz dérmica vai diminuindo. Como assim? Diminui colágeno e elastina. Por quê? Porque ao longo dos anos a gente começa a produzir mais enzimas chamadas de metaloproteinases, que vão degradar o colágeno e a elastina presente na nossa derme. Isso vai fazer com que a nossa pele ela vá diminuindo de espessura. Ela vai ficando mais fina ao longo dos anos e vai favorecendo o surgimento de sulcos, de involuções, de rítides, de rugas. Inclusive, nesse processo de envelhecimento intrínseco, eu também tenho uma alteração significativa a nível de DNA, certo? Já o envelhecimento extrínseco, a palavra também já diz, está relacionado a fatores externos. Então, é um tipo de envelhecimento cutâneo que o fator influente não é a idade.
trata-se de um envelhecimento relacionado a fatores externos. E hoje eu costumo falar que é quase sinônimo de fotoenvelhecimento, porque a gente acredita muito que a principal causa, o agente causal é a radiação ultravioleta e a infravermelha, principalmente. É por isso que a gente frisa tanto para os nossos pacientes, né, o uso do protetor solar, porque a gente está prevenindo o envelhecimento extrínseco, fora a questão do câncer de pele, porque a gente sabe que o protetor solar, ele previne que a radiação atinja o DNA da camada basal, que é uma camada que está ali na epiderme. A gente sabe que a camada basal é uma camada germinativa, ela dá origem às demais camadas da epiderme, e se o DNA dela se alterar, ela começa a originar uma célula cancerígena. Então, o protetor solar é de suma importância, principalmente nesse quesito, mas também no quesito do envelhecimento extrínseco, tá? Mas é só isso que ocasiona? É só a radiação? Não. Existem outros fatores que podem contribuir com o envelhecimento extrínseco. Por exemplo, o cigarro, que faz com que a gente esteja produzindo radicais livres, o estresse no trabalho, os hábitos, o que você come, a forma como você vive, se você pratica atividade física ou não, tudo isso vai culminar em acelerar o seu processo de envelhecimento extrínseco, tá? Então, eu trouxe para vocês duas imagens que eu gosto muito, que inclusive é de uma pesquisa norte-americana, que ela comparou o rosto de duas irmãs gêmeas, não só duas irmãs, mas tinha outros na pesquisa, tá? Mas essa imagem, ela me chocou. E a pesquisa, para vocês terem noção, as irmãs, elas são univitelinas, ou seja, elas são gêmeas com o mesmo código genético, da mesma placenta, e elas envelheceram de formas diferentes. Só pela imagem, a gente consegue notar quem foi a irmã que sofreu os impactos do envelhecimento extrínseco. Lógico, aquela que tem mais elastose, aquela que tem mais manchas, que tem mais rítides, mais suco, mais involução, mais pitose dos terços médios e inferior da face, né? Então, notem que os hábitos de vida, né, principalmente porque a irmã que envelheceu mais rápido era fumante, com certeza pode impactar na nossa qualidade de pele. E hoje todo mundo sabe que o processo de envelhecimento está intrínseco ao ser humano, mas todo mundo vai envelhecer, só que as pessoas querem envelhecer hoje com qualidade de pele. Eu vou envelhecer, mas eu quero envelhecer com qualidade de pele. E é isso que o microtox, ele vem trazendo. A proposta do microtox, uma das propostas, aliás, é esse envelhecimento com qualidade de pele. Então, o que é que vai acontecendo com a nossa face à medida do processo de envelhecimento? Primeiro, quando a gente é jovem, em torno dos 25, 30, 35 anos, a gente tem o rosto no formato do triângulo invertido, onde a base está no ápice, né, do nosso rosto, e o ápice do triângulo está projetado para a região mental. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, esse triângulo invertido, ele vai sendo substituído por um rosto, que a gente chama que esse rosto ele passa por um processo de quadralização. Então, vai havendo um processo de quadralização facial. E essa quadralização acontece porque eu vou perdendo colágeno e elastina, a pele vai ficando mais flácida, então vai acontecendo pitose do terço médio e principalmente do terço inferior. Vai acontecendo também porque eu tenho a diminuição dos conchins de gordura, os compartimentos de gordura, eles vão diminuindo ao longo da nossa trajetória. Eu vou apresentando uma flacidez muscular e, ao mesmo tempo, eu vou apresentando também uma reabsorção óssea. Então, notem que todas essas estruturas que formam, né, a nossa face, elas vão modificando ao longo do nosso processo de envelhecimento. Isso vai culminando com a quadralização facial. O que a gente sabe hoje é que o conceito de saúde mudou muito. Antigamente, saúde estava muito associado à ausência de doença, né? E hoje a gente sabe que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não simplesmente é uma ausência de doença. Então, onde é que a estética vai entrar nesse conceito de saúde?
Gente, a estética ela faz parte do bem-estar físico, a estética faz parte do bem-estar mental do paciente, a estética faz parte do bem-estar social. Se você se sente bem, se você se olha no espelho, você reconhece quem você aceita quem você é. Lógico que a gente tem procedimentos que a gente pode melhorar a nossa aparência, mas se você consegue se encontrar com você mesma no espelho, você consegue trazer isso para um bem-estar físico, para um bem-estar mental, você consegue lidar melhor com a sociedade, com as pessoas, você consegue trabalhar melhor. Então, a estética faz parte também desses 3 pilares, tá? Então, hoje, temos inúmeros, eu tenho um arsenal, na verdade, de tratamentos estéticos que combatem, né, que estão aí à frente do envelhecimento cutâneo, que faz com que a gente envelheça, mas com qualidade de pele. Eu não tenho como voltar no tempo, mas eu tenho como favorecer a minha pele mediante o tempo, o momento, a fase que eu estou vivendo. E quais são esses procedimentos? Eu tenho laser de CO2, eu tenho a mesoterapia, eu tenho o jato de plasma, radiofrequência, o microagulhamento, o peeling, o bioestimulador de colágeno, os preenchedores, os fios. Eu tenho certeza até que eu esqueci de algum na hora que eu preparei essa palestra, mas eu tenho um procedimento que é queridinho de todos, inclusive é um dos procedimentos estéticos avançados mais realizados no Brasil e nos Estados Unidos, que é a toxina botulínica, e é um dos procedimentos que eu mais realizo na clínica de estética. E existem muitos mitos a respeito da toxina botulínica. A toxina botulínica, de fato, ela é preventiva, ela é corretiva, será que ela é apenas na face? Será que é apenas na ruga ou apenas no músculo? Gente, para eu desmistificar isso com vocês, eu iria precisar de uma aula completa só sobre toxina botulínica. Mas eu vim buscar de vocês, vim trazer para vocês, na verdade, o microtóxico. E para a gente entender o microtóxico, eu preciso dar uma pequena introdução à toxina botulínica. Então, o que é essa toxina botulínica? Bom, a toxina ela é derivada de uma bactéria chamada Clostridium botulinum. É um bacilo gram-positivo anaeróbico estrito, e por ser ela consegue produzir, aliás, né, esporos resistentes durante a 100 graus Celsius por 2 horas. E essa toxina ela foi descoberta por conta de consumo de salsichas enlatadas. O nome botulismo, né? A doença botulismo se deu esse nome porque botulismo vem de bótulum, que significa salsicha. Então, há muitos anos atrás, algumas pessoas que comiam salsicha enlatada começaram a apresentar alguns sintomas, como se fosse uma intoxicação alimentar, por exemplo, fraqueza facial, dificuldade de deglutir, visão embaçada, pálpebra caída, náusea, vômito, muita cólica abdominal, e não se sabia o porquê, mas se sabia que as pessoas que comiam a salsicha enlatada, algumas pessoas apresentavam esses sintomas. E aí o tempo foi passando e foi se investigando o que é que tinha nessa salsicha para ocasionar esses sintomas nessas pessoas que consumiam esse alimento. Então, em 1870, 2 médicos começam a descrever o botulismo, a doença em si. Em 1897, o Dr. Emily, ele consegue isolar a bactéria causadora da doença e consegue divulgar as medidas de prevenção para evitar esse tipo de doença. Em 1920, o Dr. Sumer, ele isola a toxina botulínica na sua forma mais bruta, só que o interesse, de fato, pela toxina botulínica, ela aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Em 1943, o ser humano, pensando em usar a toxina botulínica como uma arma biológica, começou a estudar mais. Por quê? Se a toxina botulínica ocasiona relaxamento da musculatura, paralisia da musculatura, então ela poderia muito bem ser usada como arma biológica na Segunda Guerra Mundial. E foi isso que aconteceu. Os estudos começaram a avançar mais a respeito da toxina a partir da Segunda Guerra.
Em 1973, o Scott ele publica o primeiro trabalho científico sobre o uso oftalmológico da toxina botulínica. Então, a toxina botulínica não nasceu para ser, não foi descoberta para a área da estética. Não, ela começou o trabalho, né, os primeiros trabalhos a respeito da toxina botulínica foram para o tratamento de doenças como, por exemplo, o estrabismo, o blefaroespasmo essencial. Inclusive, a primeira toxina botulínica que foi aprovada pela FDA foi em 1989, né? Ela se chamava oculino. Por quê? Porque era destinada para os tratamentos oftalmológicos. Só que, em 1992, um casal chamado de casal Carruthers publica o primeiro trabalho científico sobre o uso da toxina botulínica do tipo A para o tratamento estético das rugas labelares. Foi aí que a toxina botulínica entra nessa parte das disfunções estéticas. Em 94, sobreveio, né, o primeiro estudo do efeito anidrótico da toxina botulínica com relação à contenção da sudorese, tá? Em 2002, finalmente, a FDA aprova a toxina botulínica do tipo A, que ficou conhecida como Botox, né? Quem fabricou foi a empresa Allergan, que fabricou como nome de Botox, por isso que a gente conhece até hoje como Botox, porque foi a pioneira aí para as disfunções estéticas, e a FDA aprova o Botox para o tratamento estético das rugas labelares dinâmicas, moderadas e severas em adultos de 18 a 65 anos. Em 2004, a toxina botulínica finalmente é aprovada pela FDA também para o tratamento temporário de hiperidrose axilar primária, tá? E em 2018, a toxina botulínica começou a avançar ainda mais, né? Atualmente, existe um uso também de uma fração peptídica da toxina em alguns cosméticos. Quem tá fazendo muito isso é a Meso, tá? E a toxina botulínica não é só no músculo, gente. É na pele também, é na face, é no pescoço, é no colo, é para correção de assimetrias, tá? Então, a toxina botulínica eu costumo falar que é um mundo e eu poderia passar um dia só falando sobre a toxina botulínica. Então, vocês podem notar que há pouco mais de 30 anos foi demonstrado que a aplicação da toxina botulínica intramuscular de forma localizada ocasiona, assim, em pequenas doses, logicamente, pode ocasionar um relaxamento muscular, que a gente chama de paralisia, né? Que é uma paralisia duradoura, entre aspas, porém reversível no músculo a ser injetado. Então, para vocês terem noção, né, a maioria dos profissionais, eles trabalham com a toxina botulínica na face, tá? Então, a gente consegue trabalhar, melhorar essas rítides faciais, porque a gente sabe que os músculos da face têm uma origem óssea, mas está inserido na pele, então a gente só consegue fazer as expressões por conta da inserção muscular estar na pele. E aí, sempre que eu faço a expressão de brava, ou então de surpresa, ou então de riso, ou então de nojo, a gente consegue ver os movimentos perceptíveis na face do nosso paciente, porque a inserção muscular está na pele. Então, a toxina botulínica, a gente consegue promover um relaxamento dessa musculatura, a gente consegue amenizar essas expressões para que ao longo da trajetória, ao longo dos anos do nosso paciente, ele não fique repetindo essas expressões, ocasionando pequenas fissuras na pele, porque a repetição contínua, né, das expressões podem ocasionar as rítides, as rugas, as linhas de expressão. Então, a toxina ela pode ser aplicada no terço superior, no terço médio, no terço inferior, no colo, no pescoço, para amenizar essas rítides. Logicamente, a gente tem que entender quais as toxinas que tem no mercado, quais as diluições eu posso trabalhar de acordo com a toxina, de acordo com o peso molecular, o complexo proteico. A gente tem que saber também que o efeito de durabilidade da toxina botulínica é dose dependente. Se eu fizer subdose naquele músculo indicado, eu vou ter uma durabilidade melhor. Então, eu costumo falar, gente, que não existe toxina ruim. O que existe é o profissional que não sabe trabalhar com as diferentes toxinas que existem no mercado. Tanto é que a gente pode trabalhar todos os terços da face. Tem profissional que vem até mim e fala, eu só trabalho o terço
terço superior, porque eu me sinto mais segura para trabalhar o terço superior. O terço médio e o terço inferior eu deixo para lá, porque tem muita musculatura envolvida com o músculo da boca, né, o orbicular oral, e aí eu sei que se eu ocasionar algum erro na aplicação, eu vou ocasionar assimetria do terço médio e inferior do meu paciente. Bem, se você pensa assim, você é um profissional incompleto com relação à aplicação da toxina botulínica. E o que eu noto é o que está acontecendo, que vocês estão se detendo tanto ao terço superior da face do nosso paciente e estão esquecendo de trabalhar o terço médio e o terço inferior. E o paciente do terço da linha, né, nasal para cima de uma forma e do músculo nasal para baixo é totalmente diferente, né? Então a gente tem que começar a repensar, reformular o quão preparado a gente está para trabalhar com a toxina botulínica. Então, eu posso trabalhar no terço superior, no músculo frontal, no músculo corrugador, no próximo, no orbicular. No terço médio, eu posso trabalhar o levantador do lábio superior e também o levantador do lábio superior e da asa do nariz. Posso trabalhar o músculo nasal. Eu consigo até melhorar o nariz do paciente, né? Levantar o ápice nasal, a ponta nasal com a toxina botulínica, inclusive. No terço inferior, eu posso trabalhar o músculo orbicular da boca, por mais que esteja em desuso, sempre tem um paciente ou outro que eu preciso bioestimular colágeno, colocar fios e ainda assim trabalhar com a toxina botulínica, né? Existe também a possibilidade de trabalhar o músculo abaixador do ângulo da boca, o músculo mentoniano ou mentual, tá? Então, todas essas musculaturas podem ser trabalhadas. Sem contar no platisma, nas bandas platismais. Eu posso trabalhar a toxina botulínica nesse músculo, porque é um músculo que tem muita força e ele traciona o terço inferior da face para baixo, fazendo com que o nosso terço inferior envelheça mais rápido, caia mais rápido. Então, o relaxamento do platisma é importante. Inclusive, eu faço o relaxamento do platisma para evitar essa queda do terço inferior. E eu sei que muitos profissionais não fazem esse tipo de aplicação por medo, por intercorrência, por não saber trabalhar com todo tipo de toxina botulínica. Então, a toxina botulínica é um agente biológico obtido laboratorialmente, é uma substância cristalina estável, às vezes é até liofilizada em albumina humana, então vocês têm que ter um pouco de cuidado com relação aos alérgicos à albumina. Existem marcas que têm albumina e tem marcas que não têm albumina na composição, então até isso vocês têm que investigar, tá? É embalado a vácuo, vem no frasco estéreo e por ser liofilizada, tem que ser diluída, né, gente? Então, ninguém vai injetar um pó no paciente, tem que ser diluída em soro fisiológico para injetáveis, tá? Em soro fisiológico a 0,9%, um soro fisiológico de diluição para ser injetável posteriormente. Por que eu não posso diluir com aquele soro fisiológico que eu compro em farmácia de lavagem de mucosa, lavagem nasal? Porque é um soro fisiológico que tem conservante, tá? Então, o soro fisiológico da embalagem amarelinha, um injetável, ele vem estéreo, ele vem sem conservante, ele não vai modificar a estrutura da toxina botulínica, tá certo? Quais são as marcas mais utilizadas no mercado hoje? A Botox, ela se consagrou porque foi a pioneira, né? Foi a toxina produzida pela Allergan. Mas hoje eu tenho a Dysport, eu tenho a Prosigny, eu tenho a Botulift, eu tenho a Xeomin, eu tenho a Botulin. Recentemente entrou no mercado a Anabota. Confesso a vocês que eu já trabalhei com todas essas toxinas. A única que eu não tive a oportunidade de trabalhar foi a Anabota, porque foi a mais recente que entrou. E atualmente, eu confesso que eu tenho trabalhado mais com a Xeomin por conta do momento que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo uma pandemia e a Xeomin é a toxina que é mais em conta. Então, estou trabalhando mais com ela. Confesso também a vocês que existem muitos mitos em torno da Xeomin. Muitas pessoas acham que a Xeomin ela é uma toxina chinesa e não, na verdade não é. É uma toxina de padrão alemão, tá? Então, é uma excelente toxina botulínica, só que para trabalhar com a Xeomin, você precisa trabalhar com a diluição diferenciada. Não dá para trabalhar com a diluição que você trabalha, por exemplo, com a Botulift, com a Botulin, até porque o peso molecular da Xeomin é um pouco diferente das demais. O complexo, ela é ausente de complexo proteicos, então tem que saber trabalhar com ela. Então, é como eu falo para vocês, não existe toxina botulínica ruim. Existe profissional que não sabe trabalhar com as toxinas que
existem no mercado. E por que é importante vocês trabalharem com qualquer toxina? Porque imagina, num momento como esse, se eu só soubesse trabalhar com a Botox e a Botulift, quer dizer que eu não posso trocar de toxina para trabalhar com outro tipo de toxina? Então, é muito importante que vocês sejam profissionais completos para trabalhar com qualquer produto que venha a chegar no mercado. Mas aí a gente chega na parte principal da minha palestra, que é o microtox, né? A promessa do microtox é pequenas doses de toxina botulínica, porém com grandes resultados, tá? Confesso que eu tô gostando muito. Inclusive, nessa palestra de vocês, eu coloquei um resultado próprio, meu, tá? Resultado de artigos e resultado no meu próprio rostinho. Então, eu queria começar aqui essa palestra, né, sobre o microtox, essa temática, aliás, com esse artigo. Esse artigo mostra o efeito da toxina botulínica em diferentes diluição na contração, né, do fibroblasto. Vocês sabem que o fibroblasto é uma célula produtora de colágeno. Então, a toxina botulínica nesse estudo in vitro demonstrou que sua diluição, dependendo da diluição que a gente trabalhar, a gente consegue fazer com que haja um estímulo de contração do fibroblasto. Então, a toxina botulínica também serve para rejuvenescimento. Por isso que o microtox está aqui presente nessa palestra de vocês. Então, o que é o microtox? Microtox, mesobotox, botox francês, é tudo sinônimo para uma mesma técnica, que é a aplicação hiperdiluída da toxina botulínica na derme. Então, isso quer dizer que a toxina não é só na musculatura, é na derme também. Então, existem artigos sobre o microtox desde 2010, na verdade, minto. Eu encontrei um artigo de 2008 falando já sobre o microtox, mas eu considero que é uma técnica relativamente recente, tá? Então, tem sido estudada, ainda tem muitos estudos a serem publicados. A gente precisa ainda mais de pesquisas a respeito, mas o que já tem na literatura já mostra que ela está, inclusive, oferecendo e pode oferecer ainda mais excelentes resultados. Então, o que é? Consiste basicamente na aplicação diluída sistemática da toxina botulínica, aplicação intradérmica em pápulas, numa distância de 0,8 a 1 centímetro entre cada pápula, na derme. Aplicando na derme, vocês sabem que a toxina botulínica ela também tem tropismo por fibras musculares superficiais. Por isso que ela vai fazer aquela sensação de lifting facial também. E vai trazer o que a gente chama de rejuvenescimento, tá? E quais são as indicações para essa técnica e quais as regiões que eu posso aplicar? Bem, com relação à indicação, eu posso aplicar na face para suavização de rugas e linhas de expressão da pele, que a gente chama de efeito lifting. Eu posso aplicar em pacientes que têm os ósteos dilatados, pacientes inclusive com tendência à acne, né, que tem a pele oleosa. A toxina botulínica ela consegue, de alguma forma, conter a produção da glândula sebácea, e aí a gente consegue, né, amenizar os quadros de acne. Cicatrizes atróficas também, existem artigos excelentes com relação à melhora da cicatriz atrófica com microtox. Pacientes com rosácea, o que a gente mais encontra artigo é de pacientes com rosácea. Não se sabe, inclusive, o mecanismo de ação que faz com que a toxina botulínica melhore os quadros de oleosidade de pele, de cicatriz atrófica. Se sabe até que ela estimula a contratura do fibroblasto, né, produção de colágeno, mas a rosácea, então, ainda existem muitos mecanismos que precisam ser explicados. O melasma também já está sendo estudado com relação à aplicação do microtox no melasma. Para o capilar também, principalmente paciente que tem couro cabeludo oleoso, já está fazendo aplicação de microtox. E o microtox, com relação à região, ele pode ser aplicado na face, no couro cabeludo, no pescoço, no colo, nas mãos, na axila. Inclusive, eu encontrei um único artigo falando da aplicação do microtox na fibroedema geloide, que é a celulite, tá certo? Então, quais marcas eu posso utilizar? Gente, a maioria das marcas que tem no mercado, tá? Botulim, Prostignin, Botulift, Botox. Eu confesso que eu gosto muito de utilizar a Xeomin e a Botulift, tá? Para realizar a técnica. Inclusive, eu nem coloquei a Xeomin aqui, mas eu gosto muito, tô gostando muito de utilizar essas duas toxinas para o microtox, tá? E eu trouxe para vocês aqui uma diluição que eu faço muito quando o paciente ele se incomoda
com as rugas estáticas, quando ele quer melhora de colo, de pescoço, de mãos, quando ele quer rejuvenescimento, através da técnica de microtox. Então, eu puxo na minha seringa de 1 ml 20 unidades de toxina botulínica reconstituída, tá? E eu associo a 0,6 ml de ativos mesoterápicos. Por exemplo, silício orgânico, ácido hialurônico, fatores de crescimento, vitamina C. E essa misturinha eu vou aplicando ponto a ponto na região que eu quero trazer rejuvenescimento para minha paciente, tá? Então, eu aplico no máximo 60 unidades de toxina botulínica naquela região, tá? No caso, são 3 seringas. E repito esse procedimento, essa conduta, de 4 a 6 meses, tá certo? Então, trabalho sempre dessa forma para rejuvenescimento facial, lift facial, rejuvenescimento de colo e de pescoço. Vou repetir para vocês. Eu aspiro 20 unidades da minha toxina botulínica, associo a 0,6 ml de ativo mesoterápicos e vou marcando os pontos de aplicação com 1 centímetro de distância de um ponto para outro e vou aplicando em pápula, de forma intradérmica, no colo, no pescoço, nas mãos, tá? Na face, dependendo da região que o paciente queira rejuvenescer. Eu gosto muito de fazer isso naquelas rugas que a gente chama de rugas raios de sol, que só a toxina botulínica não resolve. A toxina botulínica na região orbicular de forma intramuscular não vai resolver. Então eu venho com microtox também. Então essa é uma diluiçãozinha que eu trouxe para vocês como um brinde da minha palestra, tá? Trouxe alguns artigos também que falam a respeito do microtox. Na verdade, tem alguns artigos que utilizam, inclusive, o microagulhamento, na verdade, né? Mas eu vou falar minha opinião para vocês. Na minha opinião, o microtox, ele, na sua essência, deve ser feito de forma injetável, né? Com agulha, para a gente saber exatamente quando a gente está colocando por ponto de aplicação. Mas tem autores que fazem com microagulhamento também, microagulha aquela região, logicamente com agulha de 0,5, 0,02 e depois aplica a toxina botulínica hiperdiluída e vocês podem ver no artigo a melhora significativa com relação à hidratação da pele, rejuvenescimento, melhora das linhas de expressão também, a comparação da imagem A com B, a gente consegue notar isso nitidamente, tá certo? Um outro artigo também tá sobre a técnica de microtox que foi feita no terço inferior da paciente. Vocês podem notar que, inclusive, melhorou o contorno da face da paciente só em realizar a aplicação de pequenas doses de toxina botulínica, tá? Esses artigos vocês podem baixar, pesquisar depois a respeito das técnicas. E eu trouxe um resultado que é meu, tá? Um resultado que eu fiz em mim mesma, a aplicação de toxina botulínica com uma única sessão. Olha a diferença com relação à oleosidade da minha pele, inclusive melhorando o quadro de acne que se instalou desde a pandemia em virtude do uso das máscaras. Então, eu consegui, inclusive, comprovar a eficácia do microtox na minha própria pele. Então, gente, é um procedimento que eu estou utilizando na clínica. Em alguns casos, é um procedimento que eu estou considerando como padrão ouro para determinadas disfunções estéticas. Em outros, é um procedimento que eu gosto de associar, que eu gosto de introduzir ele em protocolos associativos, mas que dá excelentes resultados, tá certo? Então, eu finalizo a minha palestra com uma frase de Cláudio Bernard, que fala o seguinte: venenos podem ser empregados como uma forma de destruição da vida ou como agentes de tratamento de doenças e, recentemente, como agentes de tratamento de disfunções estéticas. Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado da nova informação sobre o microtox. Pesquisem mais, tá? Façam a pesquisa de vocês, procurem os artigos a respeito da temática. Se vocês gostaram da minha palestra, se vocês gostaram dessa pequena introdução a respeito desse procedimento e quiserem seguir mais dicas, conhecer mais dicas dentro da área da saúde estética e também, se vocês quiserem alavancar a carreira, a profissão de vocês, entregar ainda mais resultados satisfatórios para os pacientes de vocês, é só me seguir nas redes sociais. Fica ligado no meu Instagram, que é Mayara Moura Biomédica. Eu também tenho um Facebook e sempre fico postando por lá, Mayara Moura Biomédica. Tem um canal também no YouTube chamado Estética na Veia.
e um grupo no Telegram, que sempre que eu tenho tempo, eu vou postando lá, postando artigos, mandando casos clínicos para vocês avaliarem. Sempre que eu estou disponível, tiro as dúvidas dos alunos também, ajudo nas intercorrências, então eu estou à disposição. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite em poder palestrar no Congresso Online de Enfermagem. Espero que tenham gostado e até a próxima.